de hoje é mais um acalanto para o coração. Como assim? É o seguinte: nenhum tarólogo, por melhor que seja, acerta 100% sempre. Nossa, e agora, né? Gente, nenhum tarólogo acerta 100% sempre. Por quê? Porque, como vocês já devem ter percebido, né, nos nossos estudos, o tarô, ele tem, cada carta, cada arcano, ele tem um universo de possibilidades. E quando a gente está fazendo uma jogada, tem muitas variáveis que acontecem. Primeiro, que o tarô mostra possibilidades, né? Por isso que quando a gente vai estudar os métodos lá, né, vocês já sabem, sempre tá assim, se nada mudar, a tendência é que ocorra tal coisa. Então, o futuro a gente está fazendo a todo momento, como vocês já me ouviram falar. E nesse passo, às vezes, o que você, ao falar uma coisa ali pro teu cliente, você já mudou a história. Não você, né? Mas você já apontou um norte para que a pessoa siga uma orientação melhor para aquela situação, né? Então, isso é uma variável. 2, às vezes, isso eu já noto que pode acontecer principalmente quando você tem um cliente já de muito tempo, alguém que tem uma grande intimidade com você já. Às vezes você pode interferir, a nossa mente é muito poderosa, então a gente mesmo interfere na jogada, né? Daí porque que às vezes é muito difícil a gente jogar pra gente mesma, às vezes. Por quê? Porque a nossa mente, ela é extremamente poderosa. Então, às vezes, eu vou tirar arcanos que vão casar exatamente com aquilo que eu quero ouvir. Ou, se eu tô jogando pra outra pessoa, às vezes, aquilo que eu acho da pessoa, né? A dificuldade de isenção do tarólogo na hora da leitura pode sim interferir na interpretação daquelas cartas. Por isso que as pessoas falam, as cartas não mentem jamais. E eu acrescento, é a gente que erra a interpretação. É a gente que na hora de pensar ali, às vezes pode interferir. Por isso que a gente tem que estar sempre assim, muito bem para fazer uma leitura, calma, buscar uma isenção. A pessoa está indo te buscar para um conselho, ela não quer saber a sua opinião sobre a situação. Ela quer saber o que é que está sendo dito ali pelas cartas, né? Então, veja, às vezes sim, você vai errar, mas existem várias técnicas, várias formas de você minimizar esses erros, né? De você realmente acertar o máximo. Então, algumas delas são essas que eu falei pra vocês. Então, você tem que estar bem, é difícil assim, se for algo que te mexe muito com você, então é um amigo que, vamos supor, você não gosta do namorado do seu amigo, né, ou da namorada do seu amigo, e aí ele pede pra você jogar, é bem difícil, porque seu emocional ali já tá, né, ou você já tem um achismo, ou você já tem um pensamento sobre aquela situação, e pra você vai ser muito dificultoso uma isenção. Cuidado, porque isso pode ser que leve, né, você a se equivocar na hora da interpretação. Então é muito importante a gente entender que a gente pode se equivocar, né? E algumas situações, inclusive algumas leituras, elas se apresentam de formas às vezes bastante difíceis, com muitas possibilidades. Então a gente tem mecanismos de fala, de linguagem adequadas para trazer para o nosso cliente, de modo que a gente não erre, né? Ou erre menos, na verdade. E tem uma outra questão também que é muito importante, não ser sensacionalista, né? Então aquela coisa sensacionalista, uma coisa muito assim, porque tem umas coisas que não são legais, né, para se fazer com nenhum oráculo, na verdade, né? E essas coisas muito sensacionalistas, assim, muito... não tô falando de mediunidade, aqui a gente tá falando de análise tarológica, então mediunidade, essa parte é outro assunto. Aqui a gente está falando do tarô como uma ferramenta realmente divinatória, né? Sensacionalismo que eu quero dizer é ficar assim, sabe? Assim, tipo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, essas coisas muito fatalistas também, eu não gosto muito. Então, a dica que eu dou para vocês é: compreenda que existem muitas variáveis, nem sempre a gente vai estar bem para jogar. A gente precisa buscar o máximo de centramento antes de jogar e principalmente entender que nem sempre você vai acertar.
E o fato de você não acertar não significa que você não seja um bom tarólogo. Significa que você é um ser humano, tá bom?